Bem, vamos lá então, né? Então aqui nós estamos fazendo a transmissão pela internet, aqui temos aqui, vocês são bombeiros, já, né? Aqui, ótimo. Nós estamos aqui com três já bombeiros aqui, fazendo aqui a análise, participando da análise da prova do CFO 2011, a prova de matemática, tá? Eu vou abrir a prova aqui, tá? Para vocês. Vou mandar o vídeo para vocês depois, vocês poderem. Então, só pegar direitinho aqui. Quem não me conhece aí na internet, sou o professor Eduardo Chaves, tá? Então, começou aqui já. Vou virar para vocês aqui, ó. Costumam ser 5 questões da prova? 5 questões? Sim. Eu achei que eram umas 15. Eu vou fazer o seguinte, a maioria das questões não é difícil, mas tem que ter um domínio alto, tá? Um domínio alto. Por exemplo, então, gente, aqui é o seguinte, essa aqui é uma prova, então, do CFO Bombeiros, uma prova 2011, tá? Estamos fazendo aqui a análise da prova de matemática. Engraçado que essa câmera parece que ela acesa. Não, beleza, não tem problema. A gente... Deixa eu ver aqui. A internet, você sabe como é que é? Ela tem que... Pode ser uma impressão minha. Não está transmitindo assim. Ah, tá assim. Porque a hora que vai lá pro arquivo, ela apaga. É por causa disso. Então, tá aqui a prova. Então, olha só, o que acontece, né? Essa questão 11, ela é uma questão que ela pega conjuntos, tá? Pega conjuntos, e ela mistura também com trigonometria, com funções de trigonometria. Então, em uma única questão, você tem conjuntos, você tem trigonometria e você tem funções. Não é? Não, a prova ela é difícil? Não, não é difícil. Eu tenho muita experiência com matemática. Eu trabalho com matemática com 55 anos, né? Eu trabalho com mais de 30 anos com matemática, né? Então, não é uma prova difícil, mas é uma prova que ela exige, é uma prova conteudista. Então, você tem que ter um domínio, tá? E tem que ter um treinamento das questões. É uma prova que ela está um nível, na minha opinião, mais ou menos parecido. Vocês conhecem a prova de perito criminal da Polícia Civil? Em 2013 foi o último concurso e teve vários aprovados. Em terceiro lugar geral, estudou para a gente o Wesley Lopes. Depois a noiva dele, que é a Michelle, também foi chamada, depois a seguinte foi chamada. Então, essa prova aqui está no nível igual a um pouquinho abaixo da prova do perito criminal da Polícia Civil. Tá? É uma prova não é difícil, não. Parece que é, mas não. Tá? Mas tem que ter o domínio. Vocês lembram que é o racional? Lembra, né? Ou não? Ah, claro. Né? Então, deixa eu só. E gostei dessa. Pode lembrar isso aí. Então, ó, na matemática existem dois grandes conjuntos, tá? Dois grandes conjuntos, que são os reais, né? Os números reais e os complexos. Só que os números complexos não caem no CFO Bombeiros, só cai nos reais. E dentro dos reais, a gente tem os números racionais e os números irracionais. Deixa eu explicar para vocês. Muita tranquilidade, muita calma, porém com muita dinâmica. Aqui não é um curso de matemática, não é genérico, é um curso dinâmico. Então, você tem que estudar em casa. Eu vou orientar você a estudar muito focado em exercício. Tá? Eu posso até matricular vocês no meu curso de matemática, que eu não cobro nem costuma mais por isso. Eu queria adiantar o estudo da teoria. O curso é espetacular. A gente comercializa para o Brasil, tem diversos alunos, dezenas de alunos no Brasil inteiro. Eu queria adiantar, eu matriculo vocês, não tem problema nenhum. Porque o nosso foco aqui são 4 meses de estudo. Né? Então a gente tem que ter muito foco em exercício. Pegar as provas, não é? Mas é claro que não adianta fazer prova se você não tem a base, você não tem o conhecimento, né? Porque aí vai embolar.
né? Mas o que são números racionais? Eu não vou ficar escrevendo aqui não é uma aula assim normal, é uma aula, é uma explicação, né, dos conteúdos, né? Então, o que são números racionais? São todos os números que você consegue expressar por meio de fração, tá? Então, os racionais, eles pegam uma grande parte dos decimais, uma parte não se pega, porque uma parte dos decimais são irracionais, que já vou explicar, tá? Decimal, então 0,1 é um número racional? Por quê? Porque eu consigo expressar em forma de fração, um décimo. 0,25 é um número racional? 25 centésimos, é um quarto. Quais são os outros? Claro, mas antes disso, os próprios fracionários, aí de maneira imediata, eles se enquadram, não é? Um quarto, menos um terço, blá, 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 blá. E aqui nós temos os números inteiros. Inteiros. Que a gente chama de Z, né? É um Z estilizado, né? Aqui, ó. Os inteiros positivos e negativos, né? Olha lá. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, lá vai. Por que um número inteiro ele é um número racional? Porque a gente consegue expressar ele de forma de fração. Aqui, ó, por exemplo, 2. Sempre que você pega uma fração que tem um dobro pela metade do número, vai valer 2. 6 dividido por 3, 1000 dividido por 500, né? Logicamente isso vai dar 2. E você tem as dízimas periódicas, né? As dízimas periódicas, que apesar de serem números infinitos, são números racionais, porque são números que a gente pode colocar em forma de fração. A gente tem a dízima periódica simples, a de S, e a composta, né? Olha só. Então, uma brincadeirinha aqui com vocês, olha, uma coisa é uma coisa, só uma brincadeira mesmo. Aqui, ó. A dízima periódica é simples. 0,66666 e lá vai. Esse número que se repete infinitamente, a gente chama ele de período. Tá? Esse padrão que a gente chama de período. E quando a gente está na quinta série, né, para mim tem muitos anos, né, vocês são bem mais jovens, vocês viram, né? Está na quarta série, quinta série no colégio, né? Como é que a professora ensinava vocês a passar isso aqui para uma fração? Né? Quase uma mágica, né? Aqui, ó. Quase que parece uma mágica. Você multiplica por 10 os dois lados da equação. Olha lá. 10x. E quando você multiplica por 10, você passa a vírgula para frente. 6,66. O que você faz agora? Você subtrai a equação de baixo da equação de cima. 10x menos x, 9x. E quanto são 6 menos 0,6? Quanto que dá? Dá 6. Legal isso, né? Mas você não vai fazer isso no curso, precisar. Isso não faz. Isso é só uma brincadeira, uma coisa de colégio. Viu? Olha lá. Então, o x vai ser igual a 6 nonos, que são 2 terços. Se você precisar de colocar isso em forma de fração, e pode precisar, e vai precisar, que a questão está pedindo isso, como fazer aqui, que não é o caso, não é? Então, a gente tem, então, um artifício para isso. Um artifício. Porque você vai fazer isso. Aqui eu fiz rápido, porque é uma dízima rápida. E se for uma dízima complicada, por exemplo, aí você não vai. Você não tem tempo para isso. Né? O seu concorrente está usando um artifício. Você vai usar? O seu concorrente é de Ferrari, você vai de Fusca? Claro que não. Né? Então, como que é o artifício? Né? A gente chama de FG. É a fração geratriz da dízima simples. Né? No numerador, você põe o período, P de período. E é aquele número que pode ser, inclusive, ele pode ser uma centena, pode ser um milhar, aqui é um caso mais simples, né? Sobre vários noves. Quantos noves? Quantos forem os algarismos do período. Então, aqui o período ele é o quê? Ele é unitário, né? Uma unidade. Então, 6 sobre 9. Muito mais fácil fazer isso, né? Aqui é mais bonitinho, daqui é mais rápido, né?
Então, essa aqui é um exemplo básico de dízima simples, né? A gente tem a dízima composta, que seria, por exemplo, 0,688, e lá vai ela. Porque a dízima composta ela tem a mais que a dízima simples. Ela tem um número que aparece só uma vez. A gente chama de antiperíodo, que é esse daqui. Nesse exemplo, né? Esse dado, antiperíodo. Eu tenho também um processo de fazer isso, né? Mas a gente usa aqui uma técnica também, um macete, que eu vou explicar isso para você na hora certa, né? Que é a fração geratriz da dízima composta. Então, continua tendo um período, não é verdade? Olha lá. Mas tem um elemento diferente que é o antiperíodo. Também pode ser unitário, pode ser uma dezena, pode ser uma centena, pode ser um milhar, pode ser o que for. E como que é o artifício de passar ele para uma fração? É uma brincadeira que a gente faz, brinca assim. Eu, pelo menos, faço isso, né? A área de proteção ambiental. Poder memorizar, olha lá, APA. Até um aluno que criou essa. A área de proteção, ele falou assim, eu memorizei. Olha lá, a área de proteção ambiental. É o antiperíodo, seguido do período, menos o antiperíodo, sobre noves, seguido de zeros. Quantos noves? Quantos forem os algarismos do período? Quantos zeros? Quantos forem os algarismos do antiperíodo? Tá? Como é que ficaria aqui nesse caso, então? Nesse caso aqui, o antiperíodo ele é unitário. Então, 6, seguido pelo período, que é 8, menos o antiperíodo, que é 6, não é verdade? Sobre o período, ele é unitário. Então, vai entrar um 9 só um 9. E o antiperíodo também é unitário, vai entrar só um 0. Então, você vai ter aqui 62 sobre 90, simplificando, você vai ter 31 sobre 45. Se você dividir 31 por 45, obviamente você vai encontrar 0,68888, não é verdade? Eu só vou pegar só um pincel preto ali, um minutinho só. Esse está meio falhando já. Agora, a questão que eu achei mais interessante nessa prova, que eu vou resolver para vocês. Eu vou resolver para vocês aqui. Essa daqui eu achei ela espetacular. Parece uma questão difícil, mas não é. Se você tiver o domínio. A questão 12 parece que é, mas não é. Parece. É difícil, só não é fácil. Ela não é uma questão fácil, mas também você falar que é uma questão difícil, eu já vi questões realmente difíceis, né? Mas essa daí é uma questão. Para o aluno que domina, é fácil. Para o aluno que domina, é fácil. Tá? Então, você tem que saber construir a função do segundo grau. É uma questão 12. Então, é uma questão de função do segundo grau. Então, não é questão direta, é uma questão descritiva, é uma questão interpretativa. Você tem que estar preparado para questões interpretativas, porque talvez isso que faça a diferença na prova de matemática. A prova de física eu achei ela fácil. Na prova do bombeiro, geralmente, eu não sei qual a frequência que vocês já fizeram, geralmente é isso. Eles pegam muito a interpretação de como se você sabe montar o problema. Exato, a construção. Eu não sei se vocês falam isso também. Principalmente a prova de química. Eles olham muito bem onde você vai montar o problema, porque é cheio de pegadinha. Se montar uma vírgula errada. Entendi. A professora Marcela, com certeza, ela vai preparar vocês fazendo, ela é muito conscienciosa, ela vai fazer um curso para vocês voltado para essas pegadinhas também. Tá? Então, essa aqui eu vou resolver, porque eu decidi resolver para vocês. Nós vamos fazer uma simplicidade de vez. São questões mais simples, mas não mais grandes, vamos fazer tudo. Tá? Mas essa daqui, por esse aspecto de construção, eu vou mostrar para vocês. Antônio estava remando em um lago à noite, quando o barco encalhou. Para pedir socorro, ele disparou um foguete sinalizador
que descreveu uma parábola indo cair na água 200 metros adiante. Aí o que você faz? Você pega o lápis, vai dar uma parada, você faz isso aqui, ó. Aqui tá. Aqui tá. Hoje é internet, daqui a pouco eu volto aí pro quadro, tá? Daqui a pouco eu volto. Então aqui tá o barco, aí aqui o foguete sinalizador. Fez isso aqui, ó. Olha o foguete aqui. Desnecessário dizer que qualquer área militar gosta muito de parábola, porque a trajetória dos foguetes, a trajetória até de uma bala pode ser parabólica, isso é óbvio, não é? Ensinar padre a rezar, não é? Vocês sabem disso. Para pedir socorro, disparou um foguete sinalizador que descreveu um arco parabólico e não cair na água 200 metros adiante. Então, saiu daqui e chegou aqui, ó. Aqui, então, são 200 metros. Essas marcações são importantes você fazer. Não é? Você pode... eu sou um camarada assim, que eu gosto de ler e fazendo. Se você quiser ler a questão, para ter uma noção geral, para voltar e fazer as marcações, você pode também fazer assim. Tá? Isso depende de você. Você não pode perder o controle da questão. Você tem que ter um desenho. Jamais para fazer uma questão dessa sem um desenho. Não tem jeito. Tá? A 20 metros do barco, o foguete já tinha alcançado a altura de 60 metros. Então, a 20 metros do barco, olha lá, o foguete já tinha alcançado a altura de 60 metros. Antes de começar, antes de continuar, você, como aluno que sabe a matéria, você já tem que entender que essa parábola está definida. Ela está amarrada pelo comprimento dela e por esse dado aqui. Não existe outra parábola. Existe esta. Ela é única. Não existe outra. Tá? Aí ele começa a fazer ilações. Né? Se o foguete atingir a altura de 122 metros, se o foguete atingir a altura de 122 metros, o que vai acontecer? Ele poderá ser visto por um barco que está aqui por perto. Tá? Pô, se é um barco, vê. É um barco, os ocupantes, né, claro? Para ser por um barco, isso aí pelos ocupantes do barco, né? O barco não tem olho, né? Se a altura chegar a 146, não é? O foguete poderá, a altura que seria o quê? Seria a altura máxima. É o vértice da parábola. A gente chama de H-max. Eu chamo isso de H-max. Se a altura chegar a 146 metros, ele poderá ser visto também da margem do lago. Se você imaginar que isso daqui como se fosse o rio, ele está passando assim, ó. Tá? Assim, ó. Então a margem estaria, os bombeiros aqui estariam vindo pela altura lá. Ó. Se o foguete atingir 146, o foguete poderá ser visto também da margem do lago por pescadores. Então, pescadores, vamos pôr aqui para a gente poder a margem. Pescadores na margem. No caso do foguete de altura de 180 metros ou mais, então H, olha só, H maior ou igual a 180 metros, poderá ser visto pelos bombeiros postados, né, a 3 quilômetros do lago. Se aqui for a seção transversal do lago, os bombeiros a 3 metros estariam, 3 quilômetros, perdão, né? 3 quilômetros, poderá ser visto pelos bombeiros aqui. Então ele pergunta, nesse caso, e de acordo com esses dados, pode-se afirmar que, letra A, ninguém viu um foguete, blá, 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 e começou, o que você tem que fazer? Achar a altura da parada. Então, o que você tem que fazer para você comparar? Olha só, eu vou voltar para o quadro aqui, ó. Então, todo mundo concorda que tem que descobrir a altura da parábola? Então, o que você faz? Você associa um plano cartesiano no ponto que foi atirado o foguete sinalizador. Você faz isso aqui, ó. Olha lá.
Você associa aqui como se aqui fosse a origem do plano cartesiano. Então. Seria aqui. Não, então, se entendendo isso, não fica uma questão assim muito difícil, não. Então, ó, aqui você vai aqui. Então, aqui seria o 0, 0. Aqui seria o 0, a origem. Aqui são 200 metros. Então, esse ponto aqui seria a outra raiz. Vocês lembram o que é a raiz de uma função? A raiz é o valor de x que corta, né, que a parábola, que a função corta o x. Sempre para a raiz de uma função, que é uma abscissa, o y vale 0. Então, aqui seria o par ordenado 200 y0. Né? Então, você tem que descobrir qual é a estratégia. A estratégia aqui é assim. E o x-vértice é a média aritmética das raízes. O x-vértice vale 100. Olha lá, x-vértice é 100. Então, para você achar 100... aqui está em quilômetro, né? Ah, não, 3... Não, em metro. Aqui são 3 mil metros, desculpa. Aqui 3 mil metros. Beleza. Então, essa altura máxima, olha só, essa altura máxima ela vai ser f de 100 metros. O y-vértice ele é o quê? O y-vértice ele é y-vértice, ó, x-vértice é um par ordenado. X-vértice para a abscissa, y-vértice para a ordenada. Olha que beleza. Mas aí já pode colocar aqui o x-vértice aí, né? Porque sempre o x-vértice é a média aritmética das raízes. Sempre. Porque quando você tem uma equação do segundo grau, né, aproveitando a aplicação para ela mais completa, ax2 mais bx mais c igual a 0, a gente facilmente consegue provar que é uma relação de Girard. Girard foi um matemático francês. Tá? Girard. A gente consegue facilmente provar que a soma das raízes é menos o coeficiente B sobre o coeficiente A. E o produto das raízes é o coeficiente C sobre o coeficiente... Lembra disso, não? Que ótimo. Né? Então, o que acontece? Em qualquer parábola genérica que tenha raiz, né, aqui, ó, olha lá, x' e x duas linhas. O vértice é um par ordenado que está no eixo de simetria da parábola, como um espelho. É como se o eixo do vértice fosse um espelho que se fechasse aqui ele provocar a simetria. Então, o x-vértice ele está exatamente aonde? No ponto médio das raízes. Aqui, ó. Esse comprimento é igual a esse. Então, o x-vértice ele é a soma das raízes sobre 2. A soma das raízes não é menos b sobre a? Então fica menos b sobre a sobre 2. Fica menos b sobre 2a. Mas quando você já tem as raízes já, uma raiz é 0 e a outra é 200, porque a gente colocou a origem do plano cartesiano aqui, onde o barco mandou o finalizador, então aí 0 mais 200, 200 sobre 2, 100. Tá? Então, f de 100. Então, eu vou descobrir a equação da função. Tá bom? Então, a equação de uma parábola genérica é ax2 mais bx mais c. O c é o termo dependente. E o c aqui ele vale 0, concorda? O c é o termo dependente de uma função, é sempre o par ordenado de corte do eixo vertical. Olha lá, faz f de 0 para você ver. F de 0 é c. Isso é qualquer função, não só nessa. A função do primeiro grau, ax mais b. Né? O ponto de corte vertical é 0b. Né? Aqui é 0c. Então aqui é 0, 0. Então o c vale 0. Ó, já mudou bem. Então, para achar a equação da parábola, eu tenho que achar o a e o b. Logicamente, o a é negativo, porque a parábola é o quê? Com cavidade para baixo. E para achar o A e o B, eu tenho que ter duas informações, dois pares ordenados para serem substituídos. Porque eu tenho que achar o A e o B, não está o sistema. Então, eu utilizo aqui o seguinte, eu vou utilizar aqui
Aqui, ó. Por isso que é isso aqui, ó. Eu falei com vocês que a palavra estava amarrada para isso. Olha lá. Quando o x vale 20, o y vale 60. Claro. Foi aí que eu agarrei no exercício. Eu comecei a fazer 1 milhão de cálculos aqui. Certo. E o C estava sempre... Não, o C inicial é zero. Então, mas aí isso eu não entendi direito. É porque é o seguinte, porque isso aqui ok. Sempre que uma função ela corta o eixo vertical, olha lá, cortou aqui. Esse par ordenado, ele possui uma abscissa o x igual a zero. Dá para sacar isso? Porque projetando aqui cai na origem. E vamos por essa função aqui, seja lá f de x igual a ax3 mais bx2 mais cx mais d, por exemplo. Vamos supor que seja a função do terceiro grau, que é 3 raízes, vamos imaginar. Como vai ser aqui a ordenada dessa abscissa? F de 0. Olha lá, F de 0. Por isso o bicho não, porque tudo primeiro a 0, não sei o B. Então F de 0 é igual a B. Aí, Marina, se tira essa conclusão. Sempre que uma função cortar o eixo vertical, o ponto de corte vertical é para x igual a 0 e o y igual ao termo independente. Se não tiver o termo independente, como acontece com a parábola aqui, é porque ele vale 0. Por isso que ele está passando pela origem. Deu para entender? Que ótimo. Né? Que isso, é um prazer. Tá? Então, aqui, ó, eu vou montar um sisteminha aqui, ó. Quando o x vale 20, o y vale 60. E o 0, 0 não vai adiantar nada, eu vou chegar a 0 igual a 0, né? Tem que ser o 200, 0. Olha lá. Quando o x vale 200, o y vale 0. Essa questão é meio demoradinha, meio normal, tá? Então, olha lá. 20 ao quadrado vezes a mais, vamos ver a ordem, é a ordem de padrão, né? Mais 20 vezes b, mais 20 vezes b, isso vai ser igual a 60. Estão compreendendo o que eu estou fazendo? Tá. Igual a 60. E se eu errar aqui alguma coisa, vocês me falem, tá? Aí 400A mais 20B igual a 60. Eu sempre, por uma equação, se eu puder simplificar, eu simplifico, porque isso vai ajudar na resolução. Então, aqui eu posso, primeiro, dividir por 10. Cancelando aqui. E eu posso dividir por 2 também, porque todos são pares, né? Então, eu vou ter aqui, dividido por 2, ó, eu vou ter 20A mais B igual a 3. 20A mais B igual a... Vamos guardar, né, gente? Vamos guardá-la aqui. Agora, 200, 0. A vezes 200 ao quadrado mais B vezes 200, né? Isso igual a 0. Quando a gente vai fazer uma conta de 200 vezes 200, não precisa de armar essa conta, não. Você fala assim, ó, 2 vezes 2, 4. E conta um zero só. Fica mais rápido, 40 mil. Tá vendo? Então, olha lá. 40 mil As, não é? Mais 200B igual a 0. Você pode primeiro dividir por 100, né? Os dois lados. Você pode cortar aqui os dois zeros. Dividir por 100, né? Aí você vai ter aqui 400A mais 2B. E agora divide por 2, né? Então, você vai ter 200A mais B igual a 0. Olha lá. 200A mais B igual a 0.
Aí você tem um sisteminha, só isolar aqui, porque o quadro é pequeno. Tem um sisteminha fácil, ó. Você tem lá 20A mais B igual a 3. E ali você pode isolar o B, ó. Pode isolar o B. Ou então você pode fazer, aqui, ó, você pode fazer tem várias maneiras aqui, ó. Por exemplo, 200A mais B. Aqui, uma maneira fácil seria se subtrair a segunda da primeira ou a primeira da segunda. Muito fácil. Olha lá. A segunda da primeira, 200A menos 20A, 180A. Cuidado com as contas. B menos B é 0. 0 menos 3, menos 3. Bota em A negativo. Gravidade para baixo. Então, A vai valer... Essa questão eu já fiz ela. Eu sempre faço. Vai ficar menos 1,60 avos. E passa dividindo. Né? Então, A vale isso aí. Ó. Qualquer dúvida, por favor, tá? Só falar. Não, Tá? não tenho dúvida. Mas não é sobre o sistema, não. A coisa que eu fiz aqui, eu tinha esperança de dar certo, não deu. Ah, é? Eu te ajudo. Você vê onde é que você errou Pode aí. terminar e aí Você me fala, né? Tá bom, então. Beleza. Tá? Agora você pode substituir... Pode ser aqui na segunda, ó. Né, ó. Olha lá. O B vai ser menos 200A. Então, menos 200, correto? Vezes menos 1 sobre 60. Tá certo aqui? Eu passei mentalmente, menos 200A. Menos 200 vezes isso. Eu posso cancelar aqui um zero com um zero. Menos vezes menos mais. Eu vou ter 20 60 avos. Perdão, 20 sextos. Eu vou ter 10 terços. O B. Então, a função está aqui, ó. A função está menos 1,60 avos de x2 mais 10 terços de x. Mais 10 terços de x. Agora eu calculo aqui o f de 100. Passa para cá aqui, porque está meio apertado. Tem problemas navegador. Instalou, não é vírus, não, mas a extensão está mexendo no saco. Eu vou pagar aqui, é full. Tá lá. Está acabando agora, viu? Olha lá, f de 100. É só agora achar o valor aproximado, fica tudo certo. Tem que tomar cuidado para não errar, né? Porque se errar, já era. Trabalhando se errar, foda, né? Olha lá, 100 ao quadrado menos. Tem que tomar cuidado, porque esse menos aqui, ele não vai entrar aqui, ele fica de fora. Não fica tudo danado, tudo errado. Esse menos 1 vezes 100 ao quadrado. É como se fosse, então, menos 100 ao quadrado. Dividido por 60. Mais 10 terços. Mais 10 terços de 100. Então, menos 100 vezes 100, né? Aqui, ó, 100 vezes 100, que eu falei com vocês, né? Então, fica 1 vezes 1, 1 mais 4 zeros. Então, menos 10.000 sobre 60 mais 1.000 terços. Então, cancela um zero aqui, correto? Olha lá, ó. Eu posso dividir por 2, ó, menos 500 terços. Menos 500 terços mais 1.000 terços. Então, ele vai dar 500 terços. Né? 500 terços dá aproximadamente, dá uma dízima, né? Dá uma dízima, isso vai dar em torno de 166,60.
vão dar 166,66 metros. Olha lá. Então, aqui você vai ter 166,66 metros aqui. Então, deixa eu pegar aqui, eu me recordo, só um segundinho, eu não estou lembrado, só um segundinho, porque eu acho que eu achei um valor diferente. Eu já fiz essa questão, cara. Nossa, eu gravei um vídeo desse. Eu tinha passado o vídeo. Meu Deus do céu, que tá no de olho. Só tá no jornal, viu? Você ainda vai comer. Não, tá certo. Já é grande. Tá certinho aqui. Tá certinho. Eu errei, foi aqui, tem um negativo na frente, né? É menos 100. Tá. Então, foi uma altura de 166,66. Deixa eu só ver aqui as opções, né? Nesse caso, de acordo com esses dados, né, pode-se afirmar que ninguém viu o foguete. Não. E somente o barco que está perto viu o sinal. É assim a resposta, né? Vocês têm a resposta? É assim. É Porque os que viram mais longe foram os pescadores. Uhum. Porque eles estavam na margem que, quando chegou, dos 146 metros. Mas eu tenho que ter o gabarito, né? Eu não conferi o gabarito, mas a gente confere depois. 12 letras assim. A altura não foi 6,5? A máxima. É a máxima, Então, ali está falando, no caso de um foguete atingir a altura de 180, poderá ser visto por uma missão. No caso. Poderá ser visto. Tá vendo? Poderá tá pegado. Poderá ser visto. Como ele não chegou a 180, o máximo que quem conseguiu ver foram os pescadores que viram o máximo. E o barco também, né? Barco, tanto o barco quanto os pescadores. O barco viu quando estava Deixa eu te perguntar. Claro. Isso. O que eu não entendi é o Foi seguinte. desconfiar do gabarito, tá? Mas é isso mesmo. Parece que Porque eu fui fui fazendo um monte de cálculos, eu me atrapalhou a questão do C e tal, Certo. mas eu tinha feito os cálculos baseados nos pontos do vértice, nas coordenadas. Sim. Aí eu tinha substituído. Como o vértice, as coordenadas, né, o x, eu tenho esse valor, menos b sobre 2a vai dar 100, que é a metade do gráfico. Menos b sobre 2a. Aí eu posso ir só nessa linha de raciocínio, se eu colocar menos b sobre 2a igual a 100. O problema é o seguinte, poder pode, mas você só poderia fazer esse cálculo depois que você achasse o B e o A. Então, você achar o B e o A, você precisaria de... mais dois pares ordenados, não? Tipo assim, fica mais rápido fazer isso, mas pensando bem dá. Mas você tem que montar, tem que achar o A e o B. Mas como que a lei fazer partindo desse princípio? Menos B sobre 2A? Não, claro. Se eu colocar menos B sobre 2A, eu igualo a 100. Aí eu já não tenho um outro ponto ali que eu sei, 20 e 60. Sim. Ou seja, eu posso substituir aquelas coordenadas e substituir com esse valor aqui. Fazer um problema assim, essa parte aqui, não tem jeito não. Quer dizer, montar a função. Aí você pode usar a fórmula, menos b sobre 2a, você vai descobrir o 100. Aí você faz f de 100, ou se você preferir, ou eu acho mais difícil, você pode calcular a altura máxima pela fórmula dele, que é menos delta sobre 4a, mas eu acho que ele fica muito excelente. Eu estava pensando só no primeiro, menos b sobre 2a e igualar com 100, que eu ia ter o a e o b. E aí eu jogava depois com 20 e com 60. Pode aí também, pode, entendi. Mas o meu deu errado porque eu não estava
Aí é uma outra maneira. Menos B sobre 2A igual a 100. Sim. Aí, em vez de você montar um sistema igual eu fiz, você pode, em vez de usar essa daqui, você usa essa daqui e essa daqui, ó. Não, mesmo. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Fica menos B igual a 200A. Pode sim, Maria. B igual a menos 200A, ó. Eu cheguei na mesma coisa. Mas assim, entendi. Sacou? Ela falou, sacou, né? Se eu tivesse pagar que você era zero, você tinha matado. Exatamente. Foi isso que me travou. Eu acho que foi isso que me travou. Travou a questão. Porque aí eu fiquei com 3 incógnitas. Você percebe. Você pegou você depois a fórmula do tá? Então você me calado isso. É o seu jeito. É o jeito dele. Os caladinhos está concentrando. Esse aqui é a fórmula do H+. É bom perguntar. Não, mas eu estou entendendo. Tá, né? Se tiver alguma dúvida, eu pergunto. Não, lógico. Se eu tivesse na cadeira, eu pegar para ela também. Eu resolvi a mais fácil matemática, eu resolvi questão física. Sim. Aí eu errei algumas, mas eu errei a base já entendi. Só falar que eu não consigo dominar. Aprender, mas a doença vai ser morto. Aí eu também pego nos números. Tem coisa que é só para dizer, eu vou relembrar. Eu entendi, mas para fazer de novo, eu tenho que treinar. Entendi. São as coisas que eu já vi, mas eu esqueci. Eu entendi. Mas as fórmulas, né? Eu esqueci essas fórmulas. A fórmula do X do vértice, do Y do vértice, tem que lembrar. Mas é fácil, tranquilo. Vamos pegar a próxima aqui? Agora essa daqui, ela também não é uma questão difícil também, não é? Não é também. Eu até não gostaria de continuar com essas questões. Eu acho que essa questão é fácil. Porque essa eu acho que vai demorar mais tempo para desenrolar. Não é fácil. Tem como fazer a 11? Então, só que você começou a fazer o raciocínio das racionais. Só para Tem. Só para a gente pular. Aqui é uma. Vou copiar aqui, a 11, né? Aqui, ó. Isso. F de x igual a 10. Essa aqui foi aquela que faz para minar o candidato. Se x é racional e f de x igual a 0 se x é irracional. Aí ele pediu f de... Não é fácil, 0,21 mais f de seno de π sobre 4, 145 graus, né? Aqui é uma dízima, né? Menos f de 1,4444 e mais f de 2π sobre f de log de 128 na base 2 mais f de 0, né? Aí tem os valores aí. Então, a imagem é 10, né? Se o x for o número racional, porque o irracional eu não falei, o irracional são números reais, infinitos, e a gente não consegue expressar em forma de fração. Toda raiz não exata, ela é irracional. Raiz de 2, 1,41, mas ela não tem um padrão de uma dízima. O π é um número irracional, 3,14, né? Então, aqui, ó, 0,21 aqui, ó. 0,21 é racional ou irracional? Racional. Então, aqui põe 10. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 é racional ou irracional? Irracional. Isso raiz de 2 é irracional, dividido por 1 continua irracional. Então, aqui vai ser mais 0. 1,44 é racional ou irracional? Porque é dízima. Então, aqui é 10. 2π é racional ou irracional?
Irracional, 3,14 vezes 2, né? Então vai ficar irracional, então vai ficar 0. Quanto é o log de 128 na base 2? 7. Racional. Então vai valer 10. E 0 é racional, não é? Então 10. Né? Então 10 menos 10, 0. Então 0 dividido por 20, a resposta deve ser 0. Deve ser 0. O restante é tranquilo. É tranquilo. Né? A prova, hoje então, aqui da internet, vamos, aqui no caso, terminar essa live aqui, tá? Essa foi a análise da prova matemática, tá? Eu vou disponibilizar para todos aí, vai ficar aqui direto aqui no canal do YouTube, tá? youtube.com/configurado chato, tá? Eu vou abrir daqui a pouco na